Gente, olhem o estado que está a minha estante. Sério, ela tá gritando por socorro. Inclusive, aqui, ó, dá pra ver que tá muito desequilibrado o peso. Isso aqui foi fruto do ano todo, tá? Esse ano eu me formei em agosto, na metade do ano. Eu fiz 3 concursos, então, assim, eu só fui colocando, fazendo pilhas. Pilhas de livros que chegaram, pilha de livros que eu quero ler, pilhas de livros que eu fiz indicações lá no meu Instagram, pilhas e pilhas de livros. Aqui eu tinha uma pilha de livros que eu utilizei no meu TCC, que eu queria indicar, livros teóricos, que eu acho legal para quem se interessa por memória, quem, enfim, quer pesquisar um pouquinho mais sobre isso. Eu fiz o meu TCC sobre a Natalia Ginzburg, e aí eu utilizei alguns desses aqui. Só que agora já tá tudo misturado, já tem livro ali em cima que não faz parte dessa pilha. Enfim, eu vou colocando assim, ó, a minha gramática que eu utilizei para estudar, porque eu também fiz 3 concursos esse ano, então... Ai, caótico, tá horrível. Lá em cima tem material didático que eu utilizava nas minhas aulas, no meu estágio, com os meus alunos. Lá eu acabei de avistar o meu caderno da graduação, o meu caderno do estágio. O que ele tá fazendo ali, eu não faço ideia. Então, assim, tá muito, muito, muito desorganizado. Eu acho que ela nunca chegou nesse ponto de eu não encontrar direito os livros, sabe? Porque eles estão tão desorganizados que eu já não tô nem conseguindo me achar mais aqui. E eu tenho também essa estante aqui, que... parece estar organizada, inclusive, que Natalia Ginzburg está fazendo ali? Não faço ideia. Ela parece que está organizada, mas ela não tá. Porque eu só peguei os livros e coloquei aqui, porque eles não tinham lugar. Inclusive, ali embaixo eu nem vou mostrar, porque me dá até vergonha. Mas é isso, eu quero organizar essas 2 estantes aqui. Eu tenho mais uma aqui na TV, que fica alguns outros livros, mas naquela ali eu não vou mexer. E eu tenho também uma escrivaninha no quarto, que eu também não vou mexer, que eu deixo os livros que eu já li, que eu preciso resenhar, né? E os livros que eu quero ler, os próximos que eu quero ler. Só que ali eu não vou mexer, só vou dar uma organizada. O meu foco vai ser essa aqui mesmo e essa outra aqui para ver o que eu consigo organizar. Também quero tirar alguns livros para trocar, para dar para os meus irmãos ou para vender também, né? Porque preciso de um dinheirinho nesse final de ano. E aí é isso, pretendo fazer esse vídeo aí pra mostrar pra vocês como que eu organizo a minha estante. Me desejem boa sorte, porque eu sou a rainha de tirar toda uma prateleira, limpar tudo certinho, pensar, que preguiça, e boto tudo no lugar e vou fazer outra coisa. Então, é isso. Espero que eu consiga organizar isso. Eu espero não, eu vou conseguir. E aí eu mostro pra vocês como que tá ficando. Aí a gente vai vendo como que vai ser esse vídeo aí de organização de biblioteca que tá completamente desorganizada e desequilibrada. Oi, gente, como vocês estão? Esse ângulo tá torto? Provavelmente sim, porque eu descobri que em todos os meus vídeos os meus ângulos são muito tortos. Não sei o que acontece. Eu olho pra câmera, parece reto, eu vou olhar no computador, ali na telinha maior, e eu vejo que eu tô em itálico. Mas é isso, tudo bem, né? Dá pra ver, esse é o importante. Vou começar aqui a organização da estante, e eu vou começar pela prateleira de baixo, porque sou uma grande preguiçosa. Sim, não quero pegar a cadeira para subir, porque claro que é muito mais inteligente da minha parte começar lá por cima e aí tirando o pó e limpando e descendo, né? Mas eu não quero, eu vou fazer do jeito contrário. Vou começar por baixo, minha estante, minhas regras. E aí é isso, vou começar por aqui, depois eu venho pra cá. Vou separar também algumas coisas pra poder limpar aqui os livros. E é isso. Ó, gente, basicamente eu uso pra limpar os livros um paninho. Eu gosto muito desse aqui, que é um rolo que a gente compra no supermercado. Ele é tipo Perfex, ele é de tecidinho, assim. Eu acho ótimo pra limpeza geral da casa, enfim. Mas pode ser qualquer outro pano, um pano limpo, seco, flanela também, é muito bom pra limpar os livros. Eu gosto de usar também álcool normal, né, álcool 70 que a gente tem em casa, mas eu uso mais pra limpar as estantes. Eu não gosto de colocar coisas úmidas nos livros, porque eu tenho medo de manchar a capa ou estragar. Enfim, mas tem alguns que eu utilizo álcool, mas eu coloco bem pouquinho, eu espirro de longe, só pra tirar aquela primeira camada, sabe, de poeira, quando tá muito horrível. Aí eu uso um pouquinho de álcool, mas na maioria das vezes eu uso o paninho
seco mesmo, que já ajuda bastante. E também um pincel, esse aqui é o meu pincel de limpar os livros mesmo, um pincel qualquer, maiorzinho assim, que é melhor, né, que limpa mais rápido, para limpar a lombada, as páginas, né? Mas a boa e velha folheada também já ajuda bastante. E é isso. E claro, antes de começar qualquer coisa, eu sempre venho dar uma perturbada na minha gata, a Úrsula. Ela passa o dia todo deitada no meu travesseiro. Olha o estado que ela deixa o meu travesseiro. Depois eu não sei por que eu tenho problema respiratório, que eu não consigo dormir à noite, tossindo, sem respirar, por causa dela, porque ela fica aqui o dia todo, porque ela quer ficar olhando para esses lindos telhados aqui, em que ela fica cuidando da vida dos vizinhos e olhando para as pombas que passam aqui, tem muitas pombas. E é isso, né? Ah, eu não vou tirar ela daqui, né, gente? Olha que tristeza. Deixa ela aqui no cantinho dela que ela ama. E bom, chega de enrolação e vamos começar. Bom, vou começar por aqui, né? Eu falei que eu vou começar por baixo. Aqui, teoricamente, é para ser os meus livros de teoria. Teoria literária, linguística, gramática, história também, que eu gosto bastante, memória, análise do discurso, enfim. Só que agora já tá uma salada de frutos aqui, porque claramente não cabe, já tá batendo ali no sofá, o meu Marcos Banho, coitado. Já tem livro aqui em cima, enfim. Então eu vou tirar toda essa parte aqui e ver também alguns que talvez eu não queira mais, que não faça mais sentido pra mim. E aí depois eu vou pra esse outro lado, que esse outro lado é outra história, outra coisa. E aí é isso. Gente, o meu maior problema em arrumar as estantes não é nem arrumar as estantes em si, é que eu pego os livros e eu lembro do momento em que eu li eles, como esse daqui, O Preconceito Linguístico, do Marcos Banho. Eu tive que ler no meu primeiro semestre da graduação em Letras, numa disciplina de Introdução à Linguística. Era tudo muito novo para mim, né? Tava na pandemia ainda, eu iniciei o meu curso e estourou a pandemia, então a professora digitalizou o livro dela pra gente conseguir ler, né? Só que eu gostei tanto do livro que eu acabei adquirindo ele, dá pra ver, né? Ele tá cheio de marcações e anotações de uma Carol do primeiro semestre da graduação, agora que eu já concluí, né, a minha graduação. E é muito gratificante, assim, me reencontrar com essa pessoa, com essa leitora do passado, ainda descobrindo as coisas, descobrindo a linguística. Enfim, eu lembro que eu fiquei muito apaixonada por essa área no início do curso, né? E, é muito legal, eu adoro. Inclusive, essa leitura aqui é uma leitura meio que obrigatória. Eu acho que todo aluno de letras teve que ler ou leu em algum momento da vida esse livro na graduação. Gente, eu não me aguento. Eu vou mexendo nas coisas e eu quero mostrar. Essa é uma das minhas preciosidades aqui da minha biblioteca. Ao longo da graduação, eu me apaixonei por muitos autores, autoras, correntes teóricas, áreas, né, dentro do curso de letras, e que eu gostei muito, tive pequenas obsessões, paixões,
E aí, uma delas foi o Antônio Cândido. Eu gostei muito dele quando eu li o texto Direito à Literatura, que eu acho que foi também no meu primeiro semestre ou segundo semestre da graduação, numa disciplina introdutória, eu acho que era Introdução à Teoria Literária, a gente leu esse texto e eu fiquei muito impactada. Eu gostei muito dele, e aí comecei a pesquisar sobre ele, a buscar livros dele nos sebos aqui da minha cidade, e eu lembro que era super difícil de encontrar, porque antes ele saía, eu acho que na verdade ele ainda sai, né, por essa editora Ouro sobre Azul, que é uma editora bem pequenininha e tal, eu acho que não tinha muitos exemplares mesmo, né, e aí aqui pelo menos não tinha. Eu lembro que os que eu tinha era esses dois aqui, que foram os que eu encontrei, que foi o Tese e o Antítese, e o Literatura e Sociedade, nessa edição mais antiguinha da Editora Nacional, que eu utilizei demais ao longo de toda a minha graduação. Eu usei esse livro para planejar as minhas aulas, para fazer trabalho da faculdade, enfim, eu amo esse livro, ele vale a pena demais. Inclusive, fico muito feliz que ele está sendo publicado pela editora Todavia, ele merece, né, que mais editoras publiquem ele. E aí eu encontrei esses livros aqui num sebo, lá no Rio de Janeiro, quando eu fui. Eu acho que é Beta de Aquários o nome do sebo. É um sebo muito bom, sério, uma preciosidade para quem é do Rio. Esse sebo é bom demais. Eu lembro que tava R$10 cada um desses. E quando eu olhei, eu fiquei muito emocionada, eu quase chorei. Eu tive um negócio lá, e aí eu peguei todos que eu não tinha, né? Então, consegui vários. Ai, sério, eu adoro também essas edições coloridinhas, eu acho bem fofinhas. E aí eu consegui comprar nesse sebo, fiquei muito, muito feliz. E é isso, queria só mostrar para vocês mesmo. Eu ainda estou aqui, são 6 horas da tarde, eu ainda não terminei a primeira prateleira. Vocês acreditam? É isso, eu pego os livros e eu fico lembrando da época em que eu li, fico folheando, lendo as minhas anotações, não dá certo. Não dá certo arrumar a estante. Mas agora eu vou dar um ligeirão para ver se eu consigo adiantar, porque senão eu vou ficar até amanhã, né, aqui arrumando. Enfim, esse livro aqui, A Língua de Eulália, uma novela sociolinguística do Marcos Banho, eu li também no início da graduação, acho que foi segundo semestre ou terceiro semestre, porque o Marcos Banho, ele deu uma aula inaugural do nosso curso lá na nossa universidade, e aí eu, como muito fã dele, no início da graduação, e agora também, né, adoro, admiro muito o trabalho dele, li todo o livro, fiz muitas marcações e anotações, e olha o que eu tenho aqui no início. Ai, sério, eu amo essas memórias. As perguntas que eu ia fazer para ele, que eu fiz, né, na verdade, na aula inaugural. Enfim, eu era bem apaixonada por sociolinguística no início. Eu tenho vários livros aqui que eu adquiri para conhecer mais sobre essa área da linguística e eu gostava bastante. Sigo gostando, mas hoje em dia gosto mais de outras áreas. Enfim, memórias, né? Ai, ai, que legal. Gente, é 6h30 da tarde, vocês acreditam que eu ainda estou nesta primeira prateleira, sério, por isso que eu digo que não dá certo arrumar estante. Por isso que eu fico também adiando sempre a minha arrumação, porque é isso, eu me perco, eu demoro horas e horas e horas para arrumar uma coisa só, enfim. Mas esses aqui eu já limpei todos, separei por assuntos, né, por áreas, e aí eu quero ver eu fazer isso aqui
caber aqui, né? Porque é só essa prateleirinha aqui. Eu nem fui pra essa aqui ainda, enfim. Mas tá, eu separei por áreas. Essa daqui é só de análise do discurso, memória, identidade, enunciação, linguagem, coisas que fazem sentido entre si. Livros que eu utilizei como referência no meu TCC e que muito provavelmente eu vou utilizar como referência no projeto de mestrado que eu pretendo fazer aí no ano que vem, vamos ver o que nos aguarda. Mas enfim, eu quero deixar todos esses livros juntos, porque eles fazem sentido juntos e na minha cabeça é isso. Também vou utilizar eles como bibliografia, né? Então eles vão ficar todos juntinhos, são irmãos, não podem se separar. Aqui no meio a gente tem linguística claramente desproporcional, né, aos outros, coitada da linguística, mas eu adoro linguística, e gramática e afins. Aqui, a nossa maior pilha, que vai até aqui, tá? Porque se eu botasse mais aqui, ia cair, porque caiu. Então, a gente tem toda essa pilha aqui até o chão, que é só de teoria literária, crítica literária, ensaios relacionados à literatura, história da leitura, história da escrita, coisas assim, estão todas nessa pilha aqui. E olha que tem mais, tá? Eu tenho mais uns livros da Unesp sobre teoria literária que não estão aqui, porque eu separo os da Unesp, eles ficam juntinhos, porque eles são irmãos. E aí, aqui, a gente tem esses outros de crítica e teoria e ensaios diversos, né, de pessoas diversas. E eu nem imaginava que eu tinha tanta coisa de teoria literária. Essa pilha aqui não, tá? É só essa menorzinha aqui e essa aqui de baixo. Depois, lá atrás, a gente tem de assuntos diversos. Então, tem história, tem História do Amor no Brasil, da Mari Del Priori. Eu tenho sobre música, sobre fotografia, porque eu também fiz um curso de fotografia, eu sou uma fotógrafa adormecida de muitos e muitos anos atrás, mas é isso. Aí aqui eu tenho os livros da editora Perspectiva, que eles são de assuntos diversos também, tem ensaio, tem teoria literária, ensaio filosófico, a História da Loucura do Foucault também tá ali. Só que eu gosto de deixar eles juntinhos, porque eles são da mesma editora, né? Eles têm o mesmo formato e tal, então eu deixo eles juntos. E aqui eu tenho os meus livros do Cândido, do Antônio Cândido, que eu mostrei antes pra vocês também. E é isso. Agora, como que a gente vai fazer isso aqui entrar ali? Eu não sei, mas vamos dar um jeito. Fazendo aqui uma breve pausa para comer alguma coisa, porque eu tava morrendo de fome, já é 9h30 da noite, eu não tinha comido nada, só almocei. E aí é isso. Isso parece horrível, né? A aparência dele é muito feia, mas é um cuscuz marroquino com tomate, cenoura, ovo, queijo, alho poró, tudo que tiver na geladeira basicamente dá pra tacar aqui dentro. Aí foi a coisa mais rápida que eu consegui fazer. É muito bom. E olha como se encontra a minha sala, eu agindo naturalmente como se nada tivesse acontecendo. Gente, falhei miseravelmente, eu não sou o tipo de pessoa que consegue arrumar rápido, assim, sabe, objetiva, não, eu fico horas e horas e horas. Eu tô recém aqui nessa segunda prateleira, aquela lá, pelo menos eu já consegui arrumar, mas eu tô aqui nessa segunda, eu já tirei todos os livros, já limpei os livros que ficam nessa prateleira aqui, e aí agora é só encaixar eles de volta, e aí eu vou tentar fazer mais essa daqui, e aí aquelas duas provavelmente vai ficar pra amanhã, porque assim não tem o que fazer. Eu sou muito lenta mesmo e tudo bem. Eu conseguindo arrumar essa daqui e essa, eu já vou dormir em paz, porque eu já aceitei que essa batalha eu perdi. E aí, amanhã eu termino o restante. E aí, vamos voltar essas duas e essa daqui também, né? E é isso.
gente, vindo aqui uma semana depois, porque eu demorei muito tempo para arrumar essa estante e ela não está do jeito que eu gostaria que ela estivesse. Não fiquei feliz com essa arrumação, mas é isso. Às vezes a gente tem que aprender a aceitar que algumas batalhas a gente não vai vencer. Na quinta-feira passada, quando eu iniciei a arrumação, eu não consegui finalizar nem aquela prateleira, a primeira prateleira ali. Eu demorei muito, eu não sei o que eu fiz com as 8 horas que eu fiquei mexendo nesses livros e limpando, mas eu não consegui finalizar nem metade da estante, e aí foi isso. Na sexta-feira, era quinta, né? Na sexta eu arrumei um pouquinho de manhã e aí fui trabalhar. No sábado eu arrumei mais um pouquinho de manhã e aí fui trabalhar. No domingo eu trabalhei das 10 da manhã até meia-noite, então obviamente que eu nem mexi na estante. Segunda-feira eu terminei de arrumar ela, porém, porque eu estava de folga, né? Porém, faltou luz aqui em casa, então foi horrível. Eu tava passando muito calor, não consegui gravar, até porque não tinha luz. Não conseguia carregar o celular, enfim, um caos. Aí ontem, terça-feira, eu trabalhei, também não consegui. E aí, vindo hoje, quarta-feira, quase uma semana depois, para mostrar como ficou a arrumação e nem ficou do jeito que eu gostaria. A minha estante, as minhas estantes, elas estão muito cheias. Então, a minha ideia é colocar algumas prateleiras e tal, espalhado pela casa, não sei onde eu vou colocar, mas eu vou precisar de mais espaço, porque eu tirei uma sacola enorme de livros e eu não consigo enxergar os espaços que esses livros estavam ocupando, porque, tipo assim, parece que não sobrou nada. Enfim, eu gosto de organizar por editoras, só que eu não consegui organizar da forma que eu gostaria, porque alguns nichos tiveram que ficar com outras editoras meio que misturado, porque realmente não tinha mais espaço, e aí foi isso. Foi o que deu para fazer. Bom, lá em cima, dando só um geralzão, né? Lá em cima a gente tem tudo fila dupla, tá? Lá em cima atrás a gente tem os meus livros da Tag, os que eu mais gosto, né? Então, que eu fiquei. Depois a gente tem alguns livros pockets atrás e também biografias atrás dessa fila maior. Nessa fila aqui eu tenho todos os meus livros do José Saramago, porque aqui gosto muito de Saramago. Depois eu tenho Fernando Pessoa e Agostina Bessa Luiz, porque para mim eles fazem sentido juntos. Portugueses, enfim, ao menos na nacionalidade. E aí, aqui a gente tem 3 livros de poesia que não coubem no nicho de poesia, e isso me deixou um pouco triste. Mas tá, aí aqui livros grandes, que realmente tinha que ficar nessa prateleira, porque não tinha espaço. Aqui, alguns do clássico Zahar, Kozak Naif, clássicos de bolso da Zahar também, Thomas Mann. Enfim, coloquei toda essa galera aqui. Atrás eu tenho todos os meus livros didáticos, porque eu sou professora, e tenho muitos livros didáticos, gramática, enfim, ficaram todos ali atrás. Indo aqui para baixo, que é a prateleira mais lotada, é da Companhia das Letras. Tudo ali atrás é para ser Companhia das Letras, com algumas exceções. Essas 2 fileiras ali, elas são de pockets, livros menores. Eu não me importo de deixar todos juntos, tipo Companhia das Letras, Companhia de Bolso, né? LPM, a Inê também, que tem uns livros pequenininhos. Não me importo de deixar eles juntos, porque eles são menores. Mas aqui na Companhia das Letras, a gente tem também algumas outras editoras, que daí isso me incomoda. Tenho alguns da LPM, tem alguns Shakespeare que foram publicados pela LPM também, Nova Alexandria, enfim. Então, não é uma estante, uma fileira só da companhia, né? Mas enfim, tudo bem, o que vamos fazer? Aqui eu coloquei alguns livros que eu queria ler neste ano, então eu puxei, eles estavam lá na prateleira de trás, e aí eu puxei eles aqui pra frente, porque eu quero que eles fiquem à vista, né? Todos os meus livros do Borges, que falam sobre Borges, ou do Borges mesmo, tenho biografia dele, tenho alguns no original também. Gente, eu não consigo ler o Borges nem em português, né? Nem traduzido. Imagina no original, eu ia me matar. Mas enfim, tenho aqui. Amo muito ele. Aí aqui a gente já vai para alguns livros que não tinha muito o que fazer, daí ficou assim, meio salada de fruta. Em Busca do Tempo Perdido, que agora é A Procura do Tempo Perdido, esses coloridinhos de contos, aí alguns outros aleatórios que não couberam lá atrás, alguma coisa de Érico Veríssimo,
Alguns aí nele, em cima, o que eles estão fazendo ali? Meu óculos perdido que eu deveria usar e não uso, porque ele tá caindo a lente, já faz mais de um ano que eu não uso, enfim. Aí, aqui os meus marcadores, né? Aqui Edouard Louis, porque gostamos muito aqui em casa, Marguerite Duras, todos os meus livros da Annie Ernaux, que eu amo, já li todos. Não, todos não, com exceção do Acontecimento, que é o que falta eu ler ainda, mas os outros eu já li. Aqui uma biografia da Rainha Vitória, que esse aqui eu vou dar pro meu irmão. E aí aqui os meus livros do Ítalo Calvino, que amo demais, todos eles estão aqui, mas tem também um que eu tô lendo agora, né? Enfim, aí aqui embaixo a gente já vai pra Penguin Companhia, tenho vários ali. Aí depois a gente pula da Penguin para a editora 34. Só que aí é isso, tem alguns que não são da mesma editora, mas que fazem sentido estarem juntos, como por exemplo, a Epopeia de Gilgamesh, que tá aqui. Eu deixei junto com os da editora 34, porque faz sentido eles estarem juntos. Esse não foi publicado pela 34, foi pela Autêntica, mas é isso, eu me acho aqui. Só que tem alguns que ficam meio que misturados, que aí me incomoda, que aí eu não me acho. Porque essa é a maneira que eu mais me encontro na biblioteca. Já tentei organizar por sobrenome de autor e não deu certo. Eu tenho uma memória dos títulos e das editoras que foram publicados muito boa, então eu me encontro mais assim mesmo. Aqui todos da 34 também, né, fileira dupla. Aqui alguma coisa da editora Tabla e da Mundarel e selo Manjuba, que é um selo da Mundarel. Aqui minha diva, Natalia Ginzburg, todos os livros que eu tenho dela. Aí aqui eu deixei o Antônio Scurati, A Melhor Época de Nossa Vida, porque é uma biografia do Leone Ginsburg, né, marido dela, então faz sentido tá aqui. Depois eu tenho outro do Scurati, que eu preciso ler. Um Primo Leve, que eu também acho que faz sentido tá aqui, só que agora, esses dois aqui, intrusos, não faria sentido estarem aqui, mas eles estão aqui porque eles não tinham outro lugar, enfim. Aí lá embaixo, essa pilha aqui são livros em andamento, ou livros que eu já li e preciso escrever alguma coisa, enfim, livros que eu quero iniciar. Aí é essa pilha aqui. Aqui aleatórios, ai, sério. E aí ali atrás é para ser todos da Record, tudo Record. E aí é isso, aqui Todavia, todos da Todavia, mas tem também um ali, ó, de poemas da Mar Becker, que é da Fósforo. Mas enfim, é isso. Aí aqui os meus Stefan Zweig, Virginia Woolf também, que eu deixo a maioria aqui tudo junto. Eu tenho também um Mrs. Dalloway na edição da Antofágica, e aí eu não coloquei aqui porque daí eu deixo eles juntos, mas é isso. Aí embaixo eu tenho Editora Unesp, aqui é Biblioteca Azul, Nova Fronteira e Globo, se eu não me engano. E atrás, aqui desse nicho aqui, eu tenho algumas editoras aleatórias. Aqui é só teoria literária, linguística, gramática, tudo relacionado ao meu curso, teoria. Ensaios tem também, como vocês podem ver esse aqui de livrarias, aí é ensaios, né, não é teoria necessariamente. Mas textos não ficcionais, textos teóricos ou não, ficam todos aqui, Antônio Cândido, enfim, nas duas fileiras, né. Aí a gente vai para esta outra aqui. Lá em cima eu tentei colocar poesia, mas não coube todos, porque tem um vaso de planta ali. E aí eu tenho todos os meus do Drummond, que eu adoro muito ele, aí alguns outros. Aqui eu tentei fazer tipo um nicho de ensaios, porque eu tinha de muitas editoras e não tava cabendo no nicho de cada uma das editoras. E aí eu fiz tipo, um nicho meio não ficção. E aí eu coloquei todo mundo junto aqui. Esses aqui não deveriam estar aqui, só que eles não têm outro lugar para ficar, enfim. E aí é isso. Aqui embaixo é a única prateleira que eu cedi a Vitória, coitada. E aí aqui eu tenho a continuação da Companhia das Letras, nesse aqui. Nesse aqui a continuação da Record. E aqui embaixo eu tenho os meus livros de memória, identidade e análise do discurso. Tudo livros que eu utilizei para o meu TCC, para minha pesquisa, tudo relacionado a essa temática, eles estão aqui porque eu vou utilizar eles futuramente, né? Então eu deixei todos eles juntos para ser mais fácil de encontrar. E é assim que ficou a minha estante. Eu tenho mais uma aqui embaixo da TV, só que essa eu ainda quero modificar algumas coisas, então não vou mostrar. Mas, enfim, é isso. Aí, uma coisa que eu quero mostrar antes de finalizar esse vídeo é que em todos os nichos eu coloquei esses post-its aqui
para ir me guiando o que tem na fileira 1 e na fileira 2. Obviamente que a fileira 1 eu consigo enxergar todos os livros que tem, né? Mas na fileira 2, às vezes eu não sei. Então eu coloquei só para me facilitar na hora de eu procurar um livro e eu encontrar mais rápido. Então, por exemplo, na fila 2 eu sei que eu tenho Companhia das Letras, alguns pockets, Shakespeare, Boccaccio, Autêntica, Cortázar, Lúcio Cardoso, Lígia Fagundes Telles, Bolanho, enfim, Érico Veríssimo. E aí eu coloquei assim só para ir me guiando, coloquei em todas as prateleiras, né, em todos os nichos, para eu conseguir saber o que tem. A minha arrumação, ela é basicamente por editora, porque é a forma que eu mais me encontro, a maneira mais rápida de eu me encontrar na minha biblioteca, mas eu tenho algumas exceções, como os pockets, eu sempre deixo juntos, alguns que fazem sentido juntos eu também deixo ali, mas é isso, na maioria das vezes eu organizo por editora mesmo, eu me encontro assim, eu acho muito mais fácil, muito mais rápido. E é isso, se vocês quiserem ver algum nicho em específico, comentem aqui. Se quiserem que eu fale um pouquinho mais sobre essa arrumação, como que eu faço, mais ou menos também, deixem nos comentários, me digam o que acharam. Ela não tá daquelas melhores, mas foi o que eu consegui fazer, pelo menos eu limpei todos os livros, e isso já me deixa bem mais feliz. E é isso, gente, eu não vou nem mostrar meu rosto aqui, porque eu tô xoxa, capenga e acabada. Então, se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o like, de compartilhar, de comentar, de se inscrever aqui no canal, caso estejam gostando, né, dos vídeos que têm saído. E é isso, beijo!